Galera, pressão arterial. Vem comigo ali, lê comigo aí, olha ali. Força exercida pelo sangue por unidade diária da parede arterial. Alguém sabe me dizer qual é a unidade da pressão arterial? Coloca nos comentários aí qual é a unidade da pressão arterial. Coloca nos comentários qual é a unidade da pressão arterial. Unidade da pressão arterial. Olha só, ela é diretamente dependente do DC, já digo, débito cardíaco, e eu vou explicar, da resistência vascular periférica, vou explicar também, e do volume sanguíneo. Beleza? Olha só, galera, vamos explicar agora para a gente não se perder mais. Vai ficar bem fácil. Foca aí, olha só. Pressão arterial nada mais é do que a pressão exercida nos vasos sanguíneos. Qual vaso? A artéria. As artérias, na sua maioria, são aqueles vasos que saem do coração, certo? Oxigenados para distribuir sangue, então, oxigenado para os outros órgãos, para o corpo inteiro. Quando a gente fala em pressão arterial, significa que tem uma pressão ali dentro na parede das artérias. Deixa eu ver aqui quem acertou aqui. Ah, MMHG, milímetro de mercúrio, Joselane, Júlia, Sheila. Muito bem, gente. Patrícia Soares, Sandra. Que legal, gente. Isso aí, Genilda, Denilson, Edvanildo. Parabéns, gente. É isso aí. Milímetros de mercúrio é a unidade da pressão arterial. Bom, gente, olha só. Vamos lá. Então, pressão arterial nada mais é do que a pressão exercida na parede dos vasos. Ok. Só que eu estou dizendo aqui para vocês estão vendo aí, que ela é dependente. Dependente do quê? Bora! Do débito cardíaco. Anota aí no cantinho, anota aí. O que é o DC ali? DC aqui, ó. DC. DC, galera, débito cardíaco, nada mais é que o volume de sangue bombeado pelo coração em 1 minuto. Nada mais é do que o volume de sangue bombeado pelo coração em 1 minuto. Débito cardíaco é o volume de sangue bombeado pelo coração em 1 minuto. Ponto. Então, depende desse volume bombeado para ter pressão, né? A pressão arterial também, ela depende da resistência vascular periférica, que a gente chama de RVP, resistência vascular periférica. Olha pelo nome, resistência, algo que resiste. Vascular, vaso. Periférica, periferia, para fora. Lembra na primeira aula que a gente falou de periferia, dos acessos periféricos? Para fora. Ou seja, depende da resistência periférica, da resistência das paredes, para essa pressão ser mais alta ou mais baixa, né? E por último ali, depende também do volume sanguíneo, que é um macete agora para te não esquecer. Olha só, muito legal esse macete. Pega uma bexiga, um balão, uma bexiga vazio, uma mão. Na outra mão, tu pega uma bexiga cheia d'água, certo? Bexiga vazia, bexiga cheia d'água. Tá aqui, certo? Bexiguinha, balão, o que seja. Sabe qual que tem mais pressão? A bexiga que está cheia d'água, o balão que está cheio d'água. Exatamente. Por isso, quando o paciente está hipotenso, a gente coloca soro, por quê? Porque aumenta o volume e ele aumenta a pressão. Então não esquece mais. Olha só, volume é diretamente proporcional à pressão. Ou seja, aumenta volume, aumenta a pressão. Diminui volume, diminui pressão. Quer um exemplo de diminuir? Diurético. Não elimina líquido? Diminui volume, elimina líquido, né? Consequentemente, diminui a pressão. Quer um outro exemplo? Hemorragia, perde sangue. Perdeu sangue, perde volume, perde pressão. Não esquece mais. Volume diretamente proporcional à pressão. Fechou. E aqui eu coloquei para vocês, não para complicar, mas é só para a gente entender algumas coisas. Olha só. Pressão arterial é igual ao débito cardíaco multiplicado pela resistência vascular. Percebam então que a pressão arterial, ela tem lá o débito cardíaco, que é o volume de sangue bombeado pelo coração em 1 minuto, multiplicado então pela resistência vascular. E aí vai ser um fator XY que a gente não vai falar agora. Outra coisa, olha como é que é calculado o débito cardíaco. Galera aí da faculdade, né? Vai ajudar bastante. Concurso, sempre cai em concurso a aula de hoje, sempre. Débito cardíaco, olha ali, ele é igual à frequência cardíaca multiplicado pelo VS. Professor, tu não falou do VS agora. Ih, vou te falar agora. O VS, olha o nome, VS, volume sistólico. Volume sistólico nada mais é do que o volume de sangue que o coração bombeia a cada batimento.
Não confunde com débito cardíaco. Débito cardíaco, volume de sangue bombeado pelo coração por 1 minuto. VS, volume sistólico, volume de sangue bombeado pelo coração a cada batimento. Não tem mais como confundir, né? Beleza? Fechou? E por último aqui, eu falei para vocês da PAM, pressão arterial média, que nada mais é, falando assim bem direto e objetivo, a média entre a pressão mais alta, que é a pressão sistólica, que nós vamos falar, e a pressão mais baixa, que é a pressão diastólica. Beleza, galera? Uma introdução para a gente começar a entender sobre esse medicamento noradrenalina. Olha só que imagem linda. Gente, eu sou apaixonado pelo sistema cardiovascular, eu poderia ficar aqui falando com vocês até as 2 da manhã, barbada, mas o pessoal aqui não disse não fez assim, não, calma, né, não. Mas outras aulas teremos, nós temos aula no YouTube aqui só de sistema de cardiovascular também, que vocês quiserem. Aqui eu só trouxe para diferenciar para vocês algo que nos confundem na faculdade, nos cursos técnicos e que nos ajudam na beira do leito. Entender isso aqui vai te ajudar na beira do leito. Olha só por quê. Qual é a diferença de pressão sistólica e pressão diastólica? Ele não é a mesma coisa do que sístole e diástole. Agora tu não vai olha só, não vai te confundir mais. Toda vez que falarem para ti de pressão sistólica e pressão diastólica, olha aqui, refere-se a artérias. Certo? Beleza? Toda vez que falarem para ti de sístole e diástole, refere-se a coração. Só que calma, não acabei ainda. Olha só, é claro que os nomes são bem parecidos. Pressão sistólica não é parecido com sístole, pressão diastólica não é parecido com diástole? Claro que é. Você quer ver? Mas não é a mesma coisa, quer ver? Olha só, pressão sistólica nada mais é do que a pressão que o sangue faz quando sai aqui desta câmara do coração e bate, ó, nessa artéria aqui. Essa é a pressão sistólica. Não lembra? Lembra que eu falei que tem que lembrar de artéria? Então, pressão sistólica é a pressão que o sangue sai do ventrículo esquerdo, a câmara mais poderosa, com mais força do coração, e bate lá na artéria aorta, na parede da artéria. Isso é a pressão sistólica, é aquela mais alta. Sabe quando a gente fala que a pressão é assim, ó, por exemplo, né? 120 por 80, né? 120 por 80, ou seja, 120 é a pressão sistólica, é a pressão que o sangue bateu lá na artéria aorta. Agora, o que é a diastólica, gente? A diastólica, olha que legal, a diastólica é a pressão que se mantém aqui na parede. Sabe por quê? Não é a pressão a pressão menor, aquela pressão, por exemplo, 120 por 80 não é o 80? Sabe que pressão é essa? Diastólica. É quando o coração já contraiu, só que tem que manter uma pressão na artéria para chegar, por exemplo, o sangue até a ponta dos dedos. Porque vocês acham que só o coração batendo vai chegar, é suficiente para chegar na ponta dos dedos? Não! Tem que ter uma pressão diastólica, uma pressão mínima que se mantém na artéria para chegar na ponta dos dedos. E sabe quem é que ajuda a fazer isso? Noradrenalina. E sístole e diástole, professor? Agora ficou fácil. Olha só, lembra que pressão sistólica é quando o coração aqui, ó, vamos trocar a cor aqui, quando o coração bate aqui, ó, né, e ejeta o sangue para lá? Agora olha só, toda vez que o coração fazer uma sístole, ele faz uma pressão sistólica na artéria. Toda vez que o coração estiver em diástole, ocorre a pressão diastólica na artéria. Então, para não te perder mais, sístole é a contração do coração, diástole é o relaxamento do coração. Então, o coração, professor, está toda hora fazendo sístole, diástole, vou dançar sístole, diástole, exatamente, sístole, diástole, o tempo todo. Beleza? Fechou?